Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, vamos ler dois versículos, 24 e 25. O tema do nosso culto é todos juntos. E nós vamos encerrar o culto celebrando a ceia do Senhor nessa expressão que nós temos da nossa comunhão com o Senhor Deus. Então, Hebreus 10, 24 e 25, e o tema da mensagem é justamente este, todos juntos, tá? Todos juntos em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa, estejamos atentos ao que Deus tem a nos dizer. Diz assim, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu vou repetir. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o novo dia. Que bênção, irmãos, nós estarmos aqui. Tem também essa jovem aqui conosco, Deus te abençoe, seja bem-vinda, tá? Irmã da Révia, não é isso? Deus abençoe. Então, estava compartilhando com os irmãos aqui do louvor antes de nós conversarmos, de começarmos o culto, da bênção de ontem, da bênção de nós estarmos aqui hoje, no primeiro domingo, no primeiro culto deste novo ano. Eu acordei bem tarde, acordei 11h30. A irmã, esqueci o nome, Patrícia, acho que ela dormiu 4h30, acordou às 5h. Né? O organismo dela já está tão controlado de poder acordar, que mesmo que durma pouco, ela acordou no horário. Mas que bom que está aqui, Patrícia. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que o irmão está aqui. Tá? Tem também uma outra senhora lá atrás que está conosco. Olha, Deus abençoe. É bom para destacar. Então, gente, é prazer de nós nos reunirmos perante ao Senhor. E vamos, neste ano, sabe? Não é que nós venhamos a começar a fazer isso. Mas vamos, assim, aprofundar o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento uns com os outros. O símbolo da cruz. A cruz na verticalidade aponta para Cristo. Aprofundemos o nosso relacionamento com Cristo. A cruz na horizontalidade, ela significa e aponta o nosso relacionamento uns com os outros. Então a máxima que eu quero deixar para os irmãos, para a igreja, é que em 2023, ainda mais do que 2022, porque louvado seja o nome do Senhor que nós temos caminhado juntos. Quando ontem, irmãos aqui, chegaram irmãos, irmãs, naquele banquete gostoso que tivemos à noite, o pastor Zeca falou desse bolo de abacaxi com coco, esse eu não experimentei, né? Mas assim, estava delicioso tudo. As irmãs chegaram aqui 7h. Começaram a trabalhar e foram se revezando. E isso é símbolo de que o pessoal está junto. Não é? O coral, irmão Leônidas, que maravilha. Irmãos coristas, que coisa abençoada. Eu creio que o coral uma boa metáfora para poder falar de todos juntos. Porque coral são pessoas com tonalidades de voz diferentes, mas que quando agrupa esse pessoal e tem, então, ao ensaio, e ali há aquela harmonia, fica lindo. Ficou lindo. Tá? É a demonstração de que diferentes convivem juntos. Tonalidades diferentes convivem juntos. O louvor, irmãos do louvor, vocês que têm sido bênção do Senhor, foi lindo, não é? Então que bom que nós estamos juntos e que nós aprofundemos em 2023, mais do que 2022, para que nós possamos estar todos juntos. O irmão lembra do que eu falei ontem? Vai dar tudo certo. Pode ser que nem eu nem você estejamos aqui no final do ano
Eu acho que dessa parte o pessoal não gostou muito, não. Mas vai dar tudo certo. É fato que as contas vão chegar. Também o pessoal não gostou muito desse corte de realidade ontem. Mas vai dar tudo certo. Independente de qualquer coisa circunstancial, vai dar tudo certo. Se, e somente se, nós andarmos por fé e nós não andarmos por vista. É desta maneira. O que mudou de ontem para hoje? Anoiteceu, amanheceu, não mudou nada. Não é? É assim já há milhares de anos. Amanhece, anoitece. Nós marcamos o tempo, marcamos o calendário. Isso é importante poder marcar, porque tem lá o texto bíblico em que é marcado e fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas os dias se repetem. Mas o que mudou de um dia para o outro? Ou o que muda de um dia para o outro? Tudo. Porque hoje é um dia diferente de todos os dias que nós já tivemos na vida. Tudo é diferente. Tudo é novo para mim e para você. Até porque o Deus que eu creio, que você crê, que nós cremos e que nós servimos, é um Deus de novidade. Deus não é repetitivo. Daquela coisa, sabe, que vai se repetindo. Deus é Deus de novidades. E Deus tem novidades para a sua vida, para a minha vida, para cada um de nós. E o próprio texto bíblico, ele diz que a cada manhã o Senhor Deus, ele renova a graça e a misericórdia dele para conosco. Elas são novas a cada manhã. Ele não aproveita o que há de ontem, ele coloca de uma perspectiva nova. Mas o fato é que nós estamos aqui. E o fato é que estar aqui no primeiro domingo, no primeiro dia do ano, ainda estamos sob efeito de uma certa comemoração, de uma certa reflexão, e por que não dizer, quem sabe, por uma certa apreensão. Do que vai ser, como é que vai ser, do sonho que você tem, né? Do que você deseja para este ano, quem sabe, dos nossos jovens. Tem jovens que já estão neste ano com a data marcada do casamento, quem sabe? Quem sabe que para alguns já está marcado que esse é o último ano na faculdade e a formatura, quem sabe? Quem sabe que aqui tem irmãos que estão na perspectiva que neste ano vai acabar de pagar a prestação da casa própria, quem sabe? Então tem muitas perspectivas, muitas possibilidades. E temos muitos sonhos para este ano e devemos sonhar. Devemos sonhar e sonhar os sonhos de Deus. Mas muito mais do que eu quero, que você quer, do que nós queremos para nós mesmos, é o que Deus quer de mim e de você. É o que Deus quer da igreja, gente. Muito mais do que nós pensarmos naquilo que nós queremos alcançar e receber e ter, é o que Deus quer para mim, para você, para nós, enquanto igreja. Eu digo para os irmãos que o que Deus deseja, dentre outras coisas, para a igreja, é que nós andemos juntos, é que nós estejamos todos juntos. Em 2023, mais do que em 2022, que nós estejamos todos juntos. Esse é um aspecto fundamental na vivência da nossa fé, porque o Senhor Jesus orou nessa direção, para que todos sejam um. O tema do Congresso dos Jovens foi justamente este tema: somos um. Historicamente, o inimigo tem tentado impedir o crescimento da igreja, o avanço da igreja, por algumas vias. Uma via que nós conhecemos bem é a via da perseguição. Ela se deu no início do cristianismo, ainda hoje se dá, mas no início do cristianismo, como forma de poder impedir a expansão do reino. O que a perseguição promovia? Promovia a separação, porque de repente está todo mundo junto. Aí vem uma perseguição, leva Carlinhos e Eliane. Não estão mais com a gente. E a gente sente falta dele. Aí vem uma outra perseguição, leva a Lúcia. E assim vai separando. Porque é separando as pessoas e amedrontando as pessoas que deixa a massa sem força para poder agir. Isso é uma técnica, né? Que é usada como até mesmo técnica de manipulação. É amedrontando e assustando que faz com que haja um certo receio
de não poder agir. Mas o que aconteceu na igreja do primeiro século? Eles, na medida em que eram perseguidos, eles se uniam cada vez mais, gente. Cada vez mais eles estavam juntos. Era um só o coração do povo. Era uma só a perspectiva do povo. Todos estavam juntos e assim o cristianismo cresceu. Hoje ainda tem perseguição no mundo todo, mas nos continentes, o continente onde tem o maior índice de perseguição no mundo hoje é o continente asiático. E nós temos na Ásia países que estão, por exemplo, dentre eles o Afeganistão, Emirados Árabes, China, Coreia do Norte, Índia, Rússia, dentre outros. Países que têm perseguição forte, em alguns casos por conta da religião, o hinduísmo, o islamismo, tá? Então, na Índia, por exemplo, em algumas aldeias de cristãos, os hinduístas podem chegar lá na sua vertente mais radical. Quando a gente fala de hinduísta e quando a gente fala de islamista ou de islamismo, não está falando que são todos, né, gente? Porque cada segmento religioso tem aquela parte que é da radicalidade. Não é todo mundo que é radical, entendeu? Então tem uma parte da radicalidade das religiões que assim procede. Na Índia, por exemplo, em algumas aldeias chegam lá, taca fogo em tudo, mata. Por quê? Porque tem uma perspectiva de fé diferente. Na China, na Coreia do Norte, né, em outros países comunistas, é porque não se admite a reverência a Deus, porque na máxima do marxismo, Deus é o ópio do povo. Então tem que acabar com essa história de Deus, né? Mas me diga uma coisa, você sabe em qual região, em quais dos nossos continentes o cristianismo mais cresce no mundo? É justamente no continente asiático. Incrível, né? Onde há o maior índice de perseguição, não é onde tem o maior número de cristãos, é onde cresce de uma maneira mais contundente do que em países da Europa, na América do Norte, que não sofrem a perseguição. Perseguição às vezes faz bem, né, para a igreja, tira um pouco da zona de conforto. Mas então o fato é que o inimigo já percebeu que perseguir não adianta para poder paralisar o reino de Deus. Aí ele tem usado uma outra técnica do nosso tempo, que é de poder proclamar, incentivar o individualismo. Já ouviu a expressão que o mundo se exploda? Né? Que o mundo se exploda. Eu quero que o mundo se exploda. Às vezes é uma expressão que é utilizada para poder, por exemplo, num aspecto, não quero saber de política, que se exploda. Não quero saber de economia, que se exploda. Não quero saber de violência, que se exploda. Só que quem diz assim, esquece que se o mundo explodir, vai explodir com o mundo. Sabe, se explodir, vai explodir com o mundo. Não sei se você assistiu o filme Tropa de Elite, no primeiro filme, quando estava lá aquele militar que na hora lá da definição da palavra eclésia. Interessante. Aí o Capitão Nascimento estava lá e o cara cochilando. Você viu isso? Ele pegou, tirou a granada, né, Capitão Nascimento? Colocou na mão lá do soldado e falou: se você dormir, você vai se explodir, você vai nos explodir. Então, esta máxima, ela não vale. O individualismo, ele não é pertinente para a sociedade e muito menos para a vida da igreja, mas o inimigo tem, assim, criado muito esta vertente de você, de nós nos preocuparmos somente com o que é nosso. Somente com o que é nosso. Individualistas. O individualista significa aquele que busca os seus próprios interesses, em detrimento do bem comum. O que importa sou eu, não é? O que eu tenho, o que eu quero, o outro não importa. A igreja não é um restaurante. Sabe qual é a diferença entre a igreja e o restaurante?
O restaurante está cheio, mas ele não forma uma congregação. Observem bem um texto que de Hebreus fala, não deixar a congregação. Não é? O restaurante pode estar cheio, mas ele não forma uma congregação. No restaurante cada um chega, pega o seu cardápio, escolhe a sua comida, o que mais gosta, o que não gosta, se alimenta e vai embora. Nenhuma relação das pessoas que ali no restaurante estão naquele momento, que deem a evidência de uma congregação. Igreja não é restaurante. Igreja não é um local onde nós comparecemos, abrimos o cardápio, escolhemos o que nós queremos receber, escolhemos o que nós queremos ouvir, e depois nós vamos embora, com aquilo que nós pegamos, com aquilo que nós recebemos. Porque a igreja é congregação, porque a igreja são pessoas que vivem numa perspectiva que é diferente da perspectiva que tem, então, esta marca do individualismo. Se Deus permitir, no próximo domingo, eu quero começar uma série de mensagens sobre como ter uma fé sólida numa sociedade líquida, no mundo líquido. Como ter uma fé sólida numa sociedade líquida. Eu quero então pedir aos irmãos que primeiro estejam orando e em segundo que os irmãos participem desta série de mensagens. Então, o que acontece? Nós somos uma congregação, nós somos um povo, nós somos uma família e nós precisamos andar todos juntos. Daí, meus queridos e amados irmãos, em 2023, mais do que em 2022, vamos andar todos juntos. Amém? Todos juntos, todos juntos. Todos juntos na oração, todos juntos na comunhão, todos juntos no evangelismo. Nós precisamos resgatar esse aspecto importante da nossa fé cristã, evangelho, que tem a ver com o evangelismo. Foi tão bom quando nós, no dia 21 de dezembro, com aquela chuva, fomos aqui cantar na serenata de Natal. Aquilo é uma ação de evangelismo criativo. Quantas ações de evangelismo criativo ou de evangelismo nós tivemos no ano passado? Algumas. Podemos e devemos ter mais. Nas nossas células, podemos ter as pessoas que são amigas, amigos. Quantos amigos nossos nós convidamos para estarem conosco, para compartilhar? Então, juntos no evangelismo. Não é uma comissão de evangelista, ou uma comissão de evangelismo, mas juntos no evangelismo, juntos no discipulado. Bato nessa tecla, porque se não tem uma comissão de evangelismo, pode até ter, mas para poder organizar todo mundo, também não pode ter uma comissão de discipulado, porque discípulos devemos ser todos nós. A máxima é essa, deixada pelo Senhor Jesus, que vocês possam ir, possam fazer discípulos de todas as nações, todos juntos, irmãos, na obra missionária. Vimos aqui o vídeo da irmã Thelma falando dos missionários, e neste ano, ainda neste mês, quem sabe no máximo no mês de fevereiro, nós traremos para os irmãos uma proposta, um desafio de adotarmos mais um missionário. Mas pastor, como é que pode? Mas essa é a nossa missão, gente. Essa é a nossa missão. Juntos, na fidelidade a Deus, irmãos, nos dízimos, nas ofertas, do que Deus tem dado para cada um de nós. Irmãos, Deus nos abençoou sobremaneira no ano de 2022. Durante a pandemia, Deus tem nos abençoado, a vida toda Deus tem nos abençoado. Nós não ficamos no vermelho, nós não deixamos de pagar contas, nem naquele momento em que não estávamos reunidos presencialmente, porque muitos irmãos na igreja são fiéis, mas alguns ainda não são. Ontem, o esposo da irmã Virgínia, José Amaro, que carinhosamente nós chamamos de Doce, né? Ele chegou para mim e falou assim: pastor,
essa obra quando é que sai? Onde é que sai essa obra? Aí eu falei, ô irmão, a gente já fez a porta corta-fogo, eu já sei, eu já vi, eu quero saber quando é que sai a obra. Aí eu falei, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Se nós tivéssemos, pega aí, hein, quem sabe alguém aqui, quem está assistindo a gente, se nós tivéssemos 500 mil na mão, nós startávamos aquilo lá em condições de ter um culto. Mas nós precisaríamos ter, para gastar, 500 mil reais. Entendeu? Para poder investir no reino de Deus. Pode ser pouco para mim é, pode ser muito para mim é, muito para você é, mas para todos nós não, irmãos. Todos nós não. No mês seguinte, fevereiro, tem carnaval. E as escolas de samba, na sua grande maioria, né, são de pessoas com poucos recursos. Tudo bem que sem você querer, sem eu querer, até nós pagamos o carnaval. Porque é tirado dos impostos. É uma festa popular, tira dos impostos, a prefeitura vai lá e investe no carnaval. A igreja não recebe nada. E também não queremos receber. Porque no dia que a igreja receber um tostão de um político, ela perde a sua autoridade. Ela se torna refém. Então também não queremos, isso não é vantagem alguma. Tá? Mas fica aí, nós, de certo modo, pagamos o carnaval. Mas tem lá toda aquela produção onde participam. Então, todos juntos na fidelidade, imagina os irmãos, o que nós temos alcançado e como que nós poderíamos alcançar ainda mais se nós estivermos juntos nessas áreas que aqui nós colocamos e em tantas outras. Então, todos juntos. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor, este ato memorial, que tem esta expressão de comunhão, que tem esta expressão de congregação. E a palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra para ontem foi aquela: vai dar tudo certo. Pode ser que não estejamos aqui no final do ano, mas se a gente sair daqui, está tudo certo, amém? Se não tiver amém, reconcilie agora com o Senhor, tá? Seja o que vier, vai dar certo. Dificuldades que aparecerem, vai dar certo. Deus nos trouxe até aqui, vai nos levar daqui para frente. Mas o que Deus colocou no meu coração para falar aos irmãos, à igreja, aqui congregada, reunida, e aos que estão conosco pela transmissão, é que nós em 2023 precisamos estar todos juntos. Todos juntos. Mais do que em 2022. Mais do que em 2022. Todos juntos significa o quê? Observemos o texto. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Aqui na tradução que eu li inicialmente, está colocado: e consideremos uns aos outros. Então tomemos cuidado de podermos estar e amar uns aos outros e consideremos uns aos outros. A palavra no grego para considerar, para cuidar, é a palavra katanoel, ou katanoel, que significa notar o outro, olhar para o outro, contemplar o outro. Em 2023, nós precisamos olhar para o outro, nós precisamos notar o outro, nós precisamos contemplar mais o outro. Quem é o outro? Este que está do teu lado hoje, este que está na sua casa hoje, este que no decorrer deste ano o Senhor vai colocar ao seu lado o outro. É a forma de nós quebrarmos o individualismo, é nós olharmos para o outro. Em quantos momentos no ano passado, em quantos cultos no ano passado, nós entramos e nós saímos e nós não olhamos para o outro. Interessante, uma cena que me cortou o coração agora há pouco, porque está bem próxima de mim, a minha netinha, a Júlia, que está linda, já é linda, né? Está ali com o Benjamin, o lindão também. E ela estava sentadinha aqui, estava chorando.
E aquilo cortou meu coração. Muito embora o choro faça parte da vida, né? E ali, às vezes, irmãos, na congregação tem irmãos que estão chorando, vertendo lágrimas ou não, e a gente não percebe. A gente entra e sai e não percebe. Todos juntos implica em poder olhar o outro, em contemplar o outro, em poder ter uma atenção para o outro. A expressão consideremos uns aos outros para nos animar. Eu não fui conferir no grego o verbo aqui animar, mas penso que este verbo aqui no grego é o mesmo para exortar. Porque no grego exortar tem a ver com animar. Exortar tem a ver com animar. Exortar, na definição no grego, é chamar uma pessoa ao lado. Entendeu? E aí não é chamar para dar uma bronca, para dar uma lição, mas é chamar para, na pessoalidade, exortar. E esse exortar pode ser apontar uma falha, mas se você for apontar uma falha, peça permissão à pessoa. Eu posso falar alguma coisa? Eu posso, não é? Porque se a pessoa não te der permissão, vai ser intrujão. E ninguém quer ser intrujão. E aí se a pessoa dá permissão, não é? Nós vamos falar, mas sempre com aquela vertente de poder animar. Uma das marcas que nós temos vivido nestes dias é essa marca do desânimo. Essa marca do desânimo, da desesperança, de entregar os pontos, de desistir. Essa coisa, sabe, irmãos, que se tem a dificuldade, tem. Se tem os problemas, tem. Mas a Bíblia fala, Jesus falou, tem de bom ânimo. Às vezes, irmãos, eu fico a pensar e a considerar que nos falta o ânimo. Tem algum negocinho tocando aí, né? Um negocinho de Natal aí tocando. Alguém foi ativado, deixa lá. Então, é a questão de poder ter um ânimo. Deixa tocar, é fundo musical, está tudo combinado, né? Para poder ter. Então, a questão de estar junto é nessa perspectiva, né? É o relógio, pode deixar, não esquenta não, olha para cá. Não, pode deixar, irmão, não, pode deixar. A gente está falando de unidade, o relógio tira a atenção da gente, está vendo? Não pode, né? Então, a questão é de nós podermos ter essa forma de poder chamar, para poder animar. Irmãos, nós estamos juntos para nos animarmos, para nos fortalecermos. Todos juntos têm essa perspectiva de olhar para o outro, de contemplar o outro, de ver o outro. Sabe, essa perspectiva de poder contemplar, olhar, para poder animar, para poder exortar. E diz aqui o texto, para poder fazer o quê? A prática das boas obras. Consideremos também, para de nos animarmos, de animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Porque o amor que não tem prática não é amor, gente. O amor que não tem prática não é amor. Amar a Deus sem ter uma vida dedicada a Ele não tem sentido. Nós precisamos resgatar alguns significados das palavras que nós temos usado e palavras que têm ficado esvaziadas. Precisamos estar juntos e olhar uns aos outros, né, e olharmos uns para os outros. Ou seja, não é você ficar no cantinho esperando ser olhado, mas você olhar também. Todos nós temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Nem todos aqui têm uma forma de ser como a nossa querida e amada irmã Solange Santos, que chega e domina o pedaço, e fala sem conhecer. Tem outros que são mais acanhados. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas o que é importante é que nós nos apresentemos. É que nós, sabe, nos coloquemos, nos disponibilizemos. É que nós possamos comunicar, possamos falar. Então, esta relação de poder olhar é uma via de mão dupla. É nós que trocamos.
e exercitamos o nosso amor, todos juntos em 2023, na prática do amor e na prática das boas obras, uns com os outros. Mas como nós podemos estar juntos? Só podemos estar juntos, pergunta até meio imbecil, né? Se nós estivermos juntos. Mas de que maneira é estar junto? O que é estar junto? Você pode estar ao lado da pessoa, de uma pessoa, e não estar junto com ela. Você está no vagão do metrô. Está apertado que nem sardinha em lata. Mas você não está junto com todo mundo ali. Ou está? Está no ônibus. Está com uma pessoa ao seu lado. Está junto com ela? Foi um bandido, você está junto com ela? Não, você não está junto. Então, estar junto, irmãos, é uma questão de poder estar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Entende? Em 2023, todos juntos, mais do que em 2022. Estar juntos significa estar envolvidos espiritualmente, uma só fé, um só Senhor, um só Salvador. Amém? É assim mesmo. É dessa maneira, espiritualmente, emocionalmente. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Por vezes, nós somos mais afetos e tomados e sensibilizados a podermos chorar com os que choram, mas não a nos alegrarmos com os que se alegram. Eu estou lendo um livro do Timothy Keller, que eu vou usar a parte. Comprei alguns livros lá para poder essa série de mensagens. E este livro em que ele fala sobre a questão do ser cristão numa sociedade secular, ele faz uma coisa muito legal, né? Porque assim, nós temos marcas, ele coloca mais ou menos assim, a salvação como um processo de restauração do eu no sentido essencial, né, básico, como o homem foi criado sem pecado. Então a salvação, ao tempo que pede, se alguém não renunciar a si mesmo, não pode ser salvo, é porque este eu que eu tenho, que você tem, ele não é o próprio. Então, observemos, o eu criado por Deus não era invejoso, mas às vezes não se alegra com a alegria do irmão porque tem inveja. Porque tem inveja. Mas está dentro da gente. Então a salvação é esse processo de desconstrução de um eu falso, para nós podermos então progressivamente, num processo de santificação contínua, resgatarmos este eu essencial, que não é vaidoso, que não se ensoberbece. Os irmãos entendem isso? Então nós temos que estar juntos emocionalmente. Aí é a perspectiva, irmãos, que no nosso meio não pode haver divergência, não pode haver grupetos, não pode, sabe? Porque nós temos que estar juntos emocionalmente, todos juntos e juntos fisicamente. Juntos fisicamente. Nós vivemos este período da pandemia e passamos por um exílio. Passamos por um exílio. De repente, em 2020, nós ficamos, aqui no nosso caso, 3, 4 meses em exílio presencial. Depois, quando nós voltamos, tem na minha mente aqui uma foto da Lélia com a irmã Maria aqui, as duas ali com a mão levantada, tudo vazio. E aos poucos, alguns foram colocando a cabeça para o lado de fora, foram aparecendo. Ainda hoje, alguns não apareceram. Ainda estão na toca. Né? Então, passamos por um exílio. E aí tem esse processo de todos juntos, de 2022, não acabou o Covid, não vai acabar. Como não acabou o resfriado, não vai acabar. Como não acabou o câncer, não vai acabar. Os irmãos entendem? O que não significa que nós não vamos tomar cuidado, não vamos nos tratar, ter os protocolos que precisamos ter.
Mas o fato é que nós, então, 2022 é um ano meio de virada. Eu diria que 2023 é o ano da consolidação. Sabe o que eu quero dizer de maneira muito clara? Em 2023, que Deus confirme que seja assim, eu espero, não tem desculpa para nós não estarmos juntos. Não tem desculpa para nós não estarmos juntos. Não tem. Então nós temos que resgatar esse sentido de congregação, que tem a ver com presença física. Nós temos uma presença física e uma presença virtual, muitos irmãos que estão conosco, isso é bênção. Nem sempre nós podemos estar. Graças a Deus, Deus tem dado a graça de podermos estar, muitos, mas outros não. Quando não se pode estar, temos a possibilidade da transmissão. A transmissão, ela alcança irmãos que não podem estar, que estão internados, mas fica circulando nas mídias, alcançam outras pessoas, mas nada substitui a nossa presença física. Estar junto é poder estar presente. É poder estar presente. Na verdade, a pandemia não criou, ela acentuou uma prática que nós já estávamos vivendo, que era a prática de nós podermos escolher, lembra do restaurante? Qual culto que eu vou, qual momento que eu estou. Prática de restaurante. Irmãos amados, eu não estou apontando o dedo para o irmão, não estou acusando o irmão. Eu estou no meu papel de poder falar em amor daquilo que é colocado. Porque está na Bíblia. E aqui o texto bíblico, não é? Ele nos diz que se temos que considerar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, diz também na sequência: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Observe então bem os irmãos, não sabemos quem foi que escreveu o livro de Hebreus, mas já naquela ocasião, já havia a prática de não congregar, por parte de alguns, não de todos, louvado seja Deus, no nosso caso também. E o que o autor de Hebreus faz é chamar a estes que venham, e o que eu faço aqui usando a palavra de Deus é poder falar todos juntos, congregados, presencialmente, para nós podermos andar, para nós podermos caminhar. Interessante. É uma carta escrita para a igreja, e nós sabemos que as cartas eram circulares, iam para congregações. Naquele tempo, sem internet, tinha a igreja de Éfeso, tinha a igreja de Filipos, tinha a igreja, né, de Tessalônica, eram congregações. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha fax, não tinha código Morse, mas o pessoal se comunicava. Olha que coisa espetacular. Tinha que andar quilômetros, mas se comunicava. Hoje nós temos uma diminuição pela comunicação e nós, por vezes, não nos comunicamos. Contextualizando essa palavra do autor de Hebreus, é o seguinte: você está nessa congregação, congrega nela. Esteja nela. Participe dela. Exerça seus dons nela. Porque Deus te colocou nela. É mais ou menos isso. Então o autor de Hebreus está colocando o seguinte: irmãos, fiquem atentos para que vocês não tenham uma prática de poder ver onde é que vai ter uma melhor programação nesse final de semana, onde é que vai ter um melhor pregador nesse final de semana, para que vocês possam ir. Sem congregação, nós perdemos a comunhão e nós perdemos a dimensão do pastoreio. Isso é uma coisa uma coisa interessante na perspectiva de Deus. Deus coloca os pastores
para poder supervisionar as congregações. Cada congregação tem uma realidade, cada congregação tem uma peculiaridade, né? Uma forma. Nós formamos, num aspecto maior, uma grande congregação, é uma igreja só, mas enquanto nós aqui estivermos, nós estamos dentro de uma congregação. Pastor Jeremias, ele coloca uma expressão bem interessante, que ele fala: igreja não compete com igreja, a igreja compete com o inferno. Pastor Robert Lai, ele ministério Igreja em Células, quando ele fala restaurando a visão de Deus para a igreja, ele vai colocar sobre a perspectiva histórica da igreja, para poder falar que na modernidade, na pós-modernidade, a igreja se tornou um empreendimento. Muitos colegas têm tornado a igreja um empreendimento. E muitos irmãos estão assumindo um papel de clientes, ao invés de assumir um papel de irmãos. De espectadores, ao invés de poder estar para poder fazer a coisa acontecer. Eu louvo a Deus quando na igreja do Lins, eu tenho alegria de poder estar com os irmãos, eu vejo irmãos que se mobilizam para ensaiar, para oração, para isso, para aquilo. Trabalho com casais esse ano, faça logo a sua inscrição. Eu louvo a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que estão chegando, irmão Severino, outros irmãos, vamos nos envolver. Vamos nos envolver. Vamos buscar, então, cada vez mais esta perspectiva de estarmos todos juntos, mais do que em 2023. Não deixe a congregação. E aí ele vai dizer o seguinte: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Então fala assim, vamos lá, não fica isolado, não fica viajando por aí. E ele fala, ainda mais agora que vocês veem que ele se aproxima. Por que nós devemos estar juntos, irmãos? Para que nós possamos ser encorajados. O irmão me encorajar, eu encorajar o irmão encorajar, um encorajar o outro. Estou orando por você. Com essa perspectiva. Por que nós temos que estar juntos, irmãos? Eu não sei como é que vai ser nesse ano, mas vai dar tudo certo. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento. O cenário está aí. Quando Jesus voltar, ele não vai sair catando crente por aí, não. Ele não vai sair catando crente. Vem cá, você, vem cá. Quando Jesus voltar, ele vai pegar a igreja na congregação e vai arrebatar. Leia o sermão profético no Mateus 25. A parábola das virgens. As que estavam preparadas e as despreparadas. As que estavam com azeite e as que estavam sem azeite. As que estavam sem azeite, as imprudentes. O que é ser imprudência aqui? É viver uma vida que parece que não vai nada acontecer. Sabe, irmãos, às vezes dá essa perspectiva de que Jesus não volta mais, não. Eu vou abordar isso, o conceito de fé na pós-modernidade. Tem uma frase do John Lennon que ele falou, icônica, sobre o cristianismo. Eu vou trazer isso para os irmãos também. A desconstrução de fé. Então parece que a gente faz assim, sabe, que a gente tem algumas coisas, mas que outras a gente abre mão. Então a perspectiva da volta de Jesus talvez não esteja muito presente no nosso meio. Mas são duas realidades, gente. Ou eu vou partir e vou me encontrar com ele, ou ele vai voltar e vai me chamar para estar com ele. Disso a gente não escapa, e louvado seja Deus. Então, o que o autor de Hebreus fala? Que devemos estar congregados, devemos estar juntos, para quando Cristo voltar, ele então, nos estarmos juntos com ele. Na parábola das virgens imprudentes, azeite na lâmpada, porque no que vai comprar, ele volta e fica para trás. É estarmos preparados a todo momento, a todo instante, como Pedro fala na sua segunda epístola, no capítulo 3, que Deus cumpre a promessa, ainda que alguns a considerem por tardia, não é? Para podermos estar firmes nessa expectativa de que Jesus voltará.